Vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, verso 12, diz assim: Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amém? É uma passagem muito conhecida do povo de Deus, onde aqui fala da Arca da Aliança, aquela arca que Deus mandou Moisés construir, junto com o tabernáculo no deserto. Vocês lembram? Deus deu uma ordem a Moisés que construísse um tabernáculo, uma tenda, um lugar de culto que Israel prestaria a Deus no deserto. E dentre vários utensílios, Deus mandou que Moisés construísse uma arca, né? Símbolo da presença de Deus. Aquela arca acompanhava o povo de Deus na sua caminhada no deserto, né? Ou estava na tenda ou estava sendo carregado quando o povo se deslocava. E o tempo passou, muitas coisas aconteceram, e na época de Saul, a arca não encontrava-se, ela tinha sido tomada pelos filisteus, e Saul não se preocupou com ela, de tomar a arca de volta. E ela acabou voltando para Israel. E Davi tinha uma preocupação quando ele foi reinar. Ele queria trazer a arca de volta para o seu lugar. E assim ele fez. Só que ele fez em duas tentativas. Na primeira não deu muito certo, né? Ele colocou a arca em cima de uma carroça de bois, e nós sabemos que os bois tropeçaram, a carroça balançou, a arca talvez fosse ao chão, e Uzá colocou a mão para segurar a arca para que ela não tombasse, e ele acabou morrendo fulminado. E o que aconteceu ali foi que Davi ficou muito angustiado, muito triste com aquilo que aconteceu. Então ele mandou que deixasse a arca na casa desse homem aqui, Obed-edom. E a arca ficou lá durante 3 meses. E esse texto que nós acabamos de ler aqui fala exatamente no momento em que trouxeram uma informação para Davi. Que informação foi essa? Muitas informações, amados, chegam para nós. Hoje em dia, informação é que não falta. Muitas informações corretas, fidedignas, mas muito fake, né? As fake news estão por aí. Muita informação errada está sendo passada. E as pessoas vão passando informação. O que mais a gente recebe hoje no nosso telefone, no celular, no WhatsApp, são informações falsas, né? Coisas que não são verdadeiras, e as pessoas às vezes não procuram saber a fonte exata, se aquilo procede. Eu, quando vou compartilhar alguma coisa, ou seja no Facebook, ou seja no WhatsApp que eu recebo, eu vou procurar a fonte, eu vou saber se aquilo é verdade, para que eu possa informar também, para que eu possa passar adiante. Então hoje nós temos uma gama de informações que chega pela televisão, chega pelo rádio, chega pelo celular, chega pela internet, né? SMS, vai chegando de tudo que é jeito, de tudo que é lugar. Então, informações para nós. Chegam informações boas e informações ruins. Ultimamente eu procuro nem assistir mais televisão. Eu gosto de me manter informado do que está acontecendo pelo mundo, o que está acontecendo no nosso país, né? Tenho procurado me manter informado aí um pouco sobre política, né? Sobre os candidatos que estão aí. Já tenho o meu candidato, né? Não estou aqui para fazer propaganda a ninguém agora, eu já tenho feito, entendeu? Mas
esse aqui não é o objetivo nessa noite. Então, eu procuro me manter informado a respeito do que eu posso, de ter variados assuntos, né? Para que a gente possa, assim que receber algumas informações, julgar se procede, se não procede, se aquilo está de conformidade com aquilo que nós já ouvimos anteriormente. Enfim, o que eu quero dizer nesta noite é que uma informação chegou para Davi, uma excelente informação, uma excelente notícia chegou para Davi, e que mexeu com Davi. E eu digo que mexeu no seguinte sentido, que estimulou Davi, incentivou Davi, alegrou o coração de Davi. Eu não sei que tipo de informação, de notícia você tem recebido, ou a que tipo de notícia você tem dado ouvido. Eu acabei de falar que muitas notícias chegam para nós, nós precisamos filtrar. Muitas notícias ruins chegam para nós. Eu estava falando aqui que eu não tenho conseguido assistir mais televisão. Por quê? Geralmente na hora que eu vou almoçar, eu estou no trabalho, a televisão está ligada, e no noticiário é só desgraça, é violência. Até para a comida descer é difícil. Eu me sinto mal ouvindo tanta notícia ruim. Por outro lado, a gente precisa ter essas informações para que a gente possa, como homem de Deus, como mulher de Deus, como povo de Deus, orar. Como cidadãos, a gente está por dentro do que está acontecendo no nosso país, entre as nações, aí por fora, e principalmente nesse momento político, né? A gente precisa saber chegar na urna e votar certo. Então, a gente tem que filtrar as informações, mas as pessoas têm se deixado levar por muitas notícias, e principalmente notícias ruins e muitas inverdades. Davi recebeu algo que de fato estava acontecendo. Era notícia do momento. A informação que trouxeram para Davi, alguém presenciou, alguém viu, alguém estava lá na casa de Obed-Edom, tinha ciência do que Deus estava fazendo na casa de Obed-Edom, e trouxeram essa notícia da bênção de Deus sendo derramada sobre aquela família, sobre Obed-Edom e sobre a sua casa e tudo que era dele. Deus estava abençoando aquele homem, Obed-Edom, a sua casa, ou seja, sua família, se ele tinha servos, se ele tinha empregados, e tudo que dizia respeito a ele, seus negócios, seus bens. Então, como eu falei ainda há pouco aqui, a Arca da Aliança, ela representava, era o simbolismo da presença de Deus, da glória de Deus, que estava no meio daquela casa, que estava naquela família. E onde Deus está, realmente, aquele lugar é abençoado, amado. Não tem como ser diferente. Se Deus está na sua casa, a bênção de Deus deve estar presente aí, em todos os aspectos da sua vida. Se Deus habita em algum lugar, na sua empresa, no seu negócio, se Deus está ali, aquele lugar tem que ser abençoado. As pessoas precisam ver isso, porque isso glorifica o nome de Deus. Mas tem muita gente que diz que Deus está com eles, que Deus habita ali, mas as informações que chegam, que são transmitidas, não são como essa que deram a Davi. Por quê? As pessoas dizem que Deus está ali, mas não é visível. A glória de Deus não é visível. O resultado não diz respeito a Deus. Por quê? Tem confusão,
tem briga, tem disse-me-disse, tem xingamento, sabe? Tem miséria, tem trevas. Então, não condiz com aquilo que as pessoas dizem. Ah, eu tenho Deus, mas você diz que tem Deus, mas da sua boca só sai maldição, da sua boca só sai mentira, da sua boca só sai palavrão, da sua boca só sai coisa para denegrir a imagem de alguém. Não sai uma palavra de incentivo, não sai uma palavra de estímulo, não sai um elogio. Só sabe depreciar as pessoas, ver o lado ruim das pessoas. Você é isso, você é aquilo. Então, as pessoas dizem que tem Deus, que Deus está ali naquele lugar, que Deus está na casa delas, mas o comportamento delas, o resultado de tudo aquilo ali, não condiz, não bate com Deus, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. E naquele ambiente, no meio daquela família, daquele lugar ali, não existe paz, não existe amor, não existe respeito, não existe alegria. Pelo contrário. Então, o maior testemunho não sou eu que devo dar a respeito da minha vida com a minha boca, mas o que as pessoas dizem a meu respeito. Elas precisam ver em mim, elas precisam ver na minha casa, elas precisam ver no meu trabalho, elas precisam falar de mim e falar bem, não falar mal, no sentido de ver algum erro, ver os meus pecados e me acusar, porque eu dou mau testemunho. Não, elas precisam falar de como Deus está comigo, de como Deus está com você. Eu não preciso sair pelos quatro cantos anunciando que eu sou homem de Deus, não. Aquela mulher, quando viu o profeta passar, ela falava assim, lá vai um homem de Deus. São as pessoas que precisam dar testemunho a nosso respeito. O testemunho que nós damos é com a nossa vida, é com o nosso viver, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa fé. Não precisamos ficar, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, olha com quem que você está falando. Não, são as pessoas que vão falar a nosso respeito que nós somos homem ou mulher de Deus, que nós somos povo de Deus, que a bênção do Senhor está conosco. São elas que devem falar, elas que são o maior testemunho nosso. Então alguém chegou para Davi e falou, Davi, Deus está abençoando a casa de Obed-edom, Deus está abençoando ele tremendamente, Deus está abençoando a família dele, Deus está abençoando os negócios dele. Coisas tremendas estão acontecendo lá naquele lugar. Maravilhas, milagres. E aquilo alegrou Davi. Aquilo motivou Davi, Davi que antes estava triste pelo ocorrido. 3 meses atrás, Davi estava triste, ficou angustiado, porque ele estava com uma boa intenção de trazer a arca de Deus, mas estava fazendo a coisa, ele queria fazer o certo, mas da maneira errada. E acabou alguém morrendo por causa disso. Ele se entristeceu. 3 meses se passaram para ele receber essa notícia, aquela angústia, aquela tristeza deu lugar à alegria. E ele, vou trazer de volta a arca de Deus para o meu reinado, para o seu lugar, mas agora eu vou fazer da maneira certa. E ali ele faz da maneira certa. E o que eu quero ressaltar aqui nesta noite, amado, é que, primeiro, cuidado com as informações, cuidado com as notícias que chegam até você. Filtre. Não vá passando adiante coisa que você não tem certeza. Tenha certeza. Segundo, que as informações de Deus, as notícias de Deus, as boas novas de Deus, encontrem lugar no seu coração.
Que haja espaço para as boas notícias de Deus. Chega de má notícia. Chega de notícia ruim que já está aí sendo propagada pela internet, pela mídia, pela televisão, pelos noticiários. Mas vamos dar lugar às boas notícias, às coisas que vão alegrar, que vão nos edificar. Quando alguém vier falar alguma coisa ruim para você, olha, eu não quero mais ouvir coisa ruim, já basta o que eu estou ouvindo diariamente aí nos telejornais. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas que edifiquem, gente. Nada de fofoca, nada de disse-me-disse. Vamos levar a mensagem de alegria, que é a boa nova, que é a mensagem do Evangelho, que alegra o coração do homem, que levanta o homem, que manda a tristeza embora, que manda a angústia embora. Davi recebeu uma boa mensagem, uma boa notícia, uma informação que mexeu com ele. Por quê? Ele tomou ciência de que Deus estava agindo, de que Deus estava abençoando família, que Deus estava abençoando alguém. Aquilo alegrou. Vamos nos alegrar com a bênção de Deus que está sendo ministrada na vida das pessoas. Vamos nos alegrar, porque Deus ainda continua agindo, porque Deus continua operando maravilhas, porque Deus continua fazendo milagres. E que isso possa nos motivar, amados, a buscar a presença de Deus também para a gente. A buscar essa intimidade que Obed-Edom estava tendo com Deus. A arca, a glória de Deus estava na casa dele. Vamos também ir em busca dessa intimidade. Vamos buscar a comunhão com Deus. Vamos buscar a presença de Deus para a nossa vida. Vamos trazer para a nossa vida. Que não seja apenas na vida do meu irmão. Que a presença de Deus não seja notória apenas na vida dele. Que os milagres não sejam apenas na vida dos meus irmãos. Que as notícias não sejam apenas concernentes à vida dos meus irmãos. Mas que seja uma realidade também na minha vida. Que eu também possa testemunhar dos feitos de Deus na minha vida. Eu sei que Deus faz na vida do irmão A, do irmão B. Deus faz naquela igreja, faz na outra. Mas Deus quer fazer na minha vida também. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer na minha igreja, na sua igreja também. E que a gente possa ser depois os portadores também de boas notícias, de testemunhar do que Deus está fazendo. Que a gente possa transmitir, levar avante, né, adiante o que Deus está fazendo. Por aí, pelos quatro cantos, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então, muito cuidado com as informações que você recebe. Não permita que as más notícias tomem conta do seu coração. Às vezes você já não está bem e ainda dá ouvido a mentiras, dá ouvido a fake news, dá ouvido a coisas que vão botar você mais ainda para baixo, que vai te abater ainda mais, que vai te angustiar, que vai te entristecer. Chega de tristeza, chega de angústia, amado. Ouça a boa notícia de alegria, boa nova de alegria, como os anjos anunciaram, né? Eis que trago nova de grande alegria. Quando Jesus nasceu, anunciando para os pastores. Então, receba as boas novas, receba a palavra de Deus com alegria no seu coração, porque ela vai mudar o teu interior, ela vai mudar o aspecto do teu semblante. Um coração alegre, formoseia o rosto, diz a palavra de Deus. Vai te fazer bem, vai gerar alegria, vai gerar fé no teu coração. Você vai poder falar de Deus, vai te levar para Deus. Aquela notícia chegou para Davi e levou ele para buscar a arca, levou ele a ter um encontro com a arca de Deus, com a presença de Deus. A mensagem que vem de Deus, ela te leva para Deus.
Que mensagem é essa que a gente anda ouvindo que não nos leva para Deus? Mensagem de Deus nos leva a buscar Deus. Mensagem de Deus nos leva a nos aproximarmos de Deus. Mensagem de Deus nos leva para termos intimidade com Deus, para querer Deus, para buscar a presença de Deus, amado. Amém? Então Davi recebeu aquilo com alegria e foi em busca da arca. A arca que o Indiana Jones, né, procurou. Davi encontrou ela. E Davi trouxe a arca para o seu reinado. Ele não podia governar sem a arca de Deus, sem a presença de Deus. Na nossa vida, amados, não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Jesus disse isso: sem mim, nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada nessa vida, nós como cristãos, sem a presença de Deus conosco. Mas para isso precisamos buscá-la intensamente, precisamos querer. Que você nesta noite, depois de ouvir essa mensagem, se reanime no Senhor. Eu trago para você nesta noite uma nova de grande alegria. Deus está operando nos quatro cantos dessa terra. Deus ainda está agindo. Deus está abençoando pessoas. Deus está abençoando famílias. Deus está se movendo na vida daqueles que abriram a porta da sua casa, que abriram a porta do seu coração para receber a presença de Deus. Obed-edom podia ter rejeitado, não. Ele ficou sabendo o que aconteceu com Uzá, que foi encostar na arca, que morreu fulminado. Ele podia ter rejeitado. Não, aqui na minha casa não. Não, ele abriu a porta da sua casa. Abra a porta da sua casa. Sua casa, que eu digo, é a sua vida. A porta é o seu coração. Abra o seu coração para receber a presença de Deus. Abra a sua casa para receber a presença de Deus. Antigamente, nós fazíamos muitos cultos nos lares. Eu fazia cultos, às vezes participava de uma igreja que, quando a gente convidava as pessoas para abrir a porta das suas casas para a gente realizar cultos, a gente tinha que dividir a igreja, porque às vezes numa noite tinha em vários lugares, eram várias casas, e era uma oportunidade de abençoar aquela casa e chamar a vizinhança, os parentes, familiares que não eram cristãos, para ouvirem a palavra de Deus. Quantos cultos! Mas parece que o povo de Deus se esqueceu disso. Não abre mais. Às vezes a gente está na igreja e pergunta, ninguém se manifesta. Abra a porta da sua casa para receber a presença de Deus. Você e sua família e tudo que te pertence vai ser abençoado. Ah, pastor, mas eu carrego a presença de Deus comigo. Amém. Deus está com você. Amém. Mas você quer que a sua casa seja noticiário por aí da presença de Deus manifesta naquele lugar? Então, tenha essa experiência. Abra a sua porta da sua casa para a tua igreja. Chama lá o pastor. Pastor, quero que faça culto lá na minha casa. Vai lá uma vez no mês, de 3 em 3 meses, ou uma vez por semana, não sei. Reúna a sua família. Adore o Senhor, faça o seu culto no lar. Abra a sua casa para receber a presença de Deus. Nós estamos em tempo de buscar ainda mais o Senhor. Se a gente já devia buscar o Senhor antes, agora muito mais. A Bíblia fala buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra nesta noite, que esta mensagem que eu trago para você, de que Deus está fazendo, de que Deus está trabalhando, que Deus está salvando, Deus continua salvando gente, Deus continua dando livramento a pessoas, Deus continua sarando, Deus continua curando, Deus continua operando milagres. E eu quero contar os milagres que Deus está fazendo na sua vida por aí.
Eu quero chegar para outros Davis e quero contar o que Deus está fazendo na tua família. Eu quero contar o que Deus está fazendo na tua casa. Eu quero contar o que Deus está fazendo no teu trabalho, no teu negócio. Para isso você precisa abrir a porta para a presença de Deus, para a glória de Deus. E você vai ser testemunha por aí. Não somente eu vou relatar, mas outros que estão ao seu redor vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vão ver a mudança que Deus vai proporcionar na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso nesta noite para você. Então, que essa palavra motive você. Que essa palavra levante você. Que esta palavra remova a angústia, a tristeza em que você se encontrava até então. Essa palavra de Deus levante você e te conduza, te impulsione para perto da presença, da glória de Deus, a buscar ainda mais o Senhor, a desejar ainda mais o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda essa palavra no teu coração. Medita nela de dia e de noite. Amém? Fique com Deus e fique com essa palavra no nome de Jesus. Amém.